Então, voltamos para trabalhar as conjunções explicativas, que são as últimas coordenativas que a gente possui. Então, vamos recapitular. Primeiro que a gente trabalhou conclusivas, depois aditivas, terceiro lugar, as adversativas, num quarto momento, trabalhamos as alternativas e, por fim, vamos dar uma olhadinha nas explicativas, que muitas e muitas vezes as pessoas me perguntam, professora, qual é a diferença das explicativas dentro da coordenação e das causais dentro do processo de subordinação? Queridos, a atitude de te dizer a causa de algo é uma explicação. A gente não foge disso, tá? Então, a gente vai observar o único caso em que a gente tem apenas explicação sem ter causa, tá? Porque toda vez que a gente tem causa, a gente tem explicação. Não adianta fugir disso, tá? Eu digo que é uma brecha na gramática que coloca causa de um lado e explicação do outro, o que na verdade é imbrincado, sem sombra de dúvida, principalmente no que diz respeito à oração causal, tá? Mas vamos ao nosso slide e a gente vai perceber direitinho como é que se comportam as orações que são chamadas de orações explicativas. Olha só comigo. As explicativas, elas vão ter o valor semântico, tá? Lembra que quando eu falo semântico, eu estou falando valor de sentido, ok? Então, o valor semântico de explicação, de justificativa, de motivo, de razão, ok? Então, ao dizermos vamos indo, que já é tarde, eu poderia ter te dito vamos indo, pois já é tarde. Vamos indo, pois já é tarde, ok? Vamos indo porque já é tarde. Então, o que você está notando nessa estrutura? Ao dizermos vamos indo, pois já é tarde, eu estou te explicando, dizendo para ti por que nós estamos indo. Quando eu digo vamos, eu estou usando um verbo no imperativo. E ao usar esse verbo no imperativo, vamos, né? Eu estou diante da única situação em que a oração que veio depois, encabeçada pelo que, encabeçada pelo pois, encabeçada pelo porquê, é genuinamente uma oração explicativa. Ela não é uma oração causal, ok? Por quê? Porque não se verifica anterioridade da ação, no caso de ser tarde, em relação ao vamos indo, ok? Então, anota no teu caderno. Nós teremos uma oração genuinamente explicativa quando ela vem precedida de outra oração coordenada que traz dentro de si verbos no imperativo. Tudo tranquilo? Ok? Então, notemos outra coisa ao voltar por slide, que nós estamos diante de três conjunções que são equivalentes, que são as conjunções pois, porque e porquanto. Então, eu tenho aqui P, pois, porque e porquanto. Gente, importantíssimo que a gente visualize essas três conjunções como sendo conjunções equivalentes, tá? Nunca confunda, nunca desgrude do porquanto, para não confundir com outras conjunções. Nota que nós acabamos de ver a conjunção portanto. E essa conjunção portanto é uma conjunção conclusiva, tá? Então, portanto, conclusiva. Porquanto vai ser o quê? Explicativa. Outra com a qual nós precisamos ter cuidado, e nós vamos falar sobre ela já já, é a conjunção conquanto, que é uma conjunção
que é equivalente à conjunção embora, que é concessiva. Professora, eu não conheço as concessivas, é porque as concessivas são conjunções subordinativas. Por que eu fiz questão de escrever isso agora para você olhar? Por quê? Por quanto, portanto e com quanto. De novo, por quanto, portanto e com quanto. São conjunções muito parecidas, muito semelhantes, mas que exprimem relações semânticas completamente diferentes. Por quanto explicativo, portanto conclusivo e com quanto concessivo, ok? Tudo bem? Então agora nós vamos dar conta de todas as orações que nós vamos chamar de orações subordinadas. E as orações subordinadas, elas são introduzidas, quando elas são desenvolvidas, por conjunções entendidas, rotuladas, como sendo conjunções subordinativas, ok? Então vamos lá, prestemos atenção que as primeiras que nós vamos trabalhar são as conjunções temporais. Queridos, primeira coisa, ser subordinado significa ser dependente. Então eu vou ter agora, passarei a ter uma estrutura sintática dependente da outra oração para poder existir. Então você vai notar que o que vai existir agora é uma hierarquia de normas. Primeiro, eu vou ter uma oração rotulada como oração principal, que é a oração poderosa, a oração que não vai precisar aqui de ninguém para manter o seu sentido em dia. Depois eu vou ter a oração que vai ser rotulada como sendo uma oração subordinada. Toda subordinada é oração dependente da principal para poder existir. Então é necessário, meus amores, que nós visualizemos que lá nas coordenadas eu poderia ter 2 coordenadas, 3, 4, 5, mas todas que fossem ligadas umas às outras seriam orações coordenadas. Uma coordenada ligada a outra coordenada, tudo bem? Aqui não. Aqui nós vamos ter uma oração chamada de oração principal, que é a oração, do ponto de vista sintático, uma oração independente, perfeita, e a oração que vai vir do lado dela, que vai ser uma oração dependente da primeira para poder existir, tá? É uma oração que sozinha, ela não se contempla. Imagina que eu diga para você, por exemplo, enquanto todos dormiam, o que eu estou dizendo? Nada. É diferente de eu dizer para você, eu estudava. Se eu disser só isso, eu estudava. Agora, quando eu junto as duas orações, as duas juntas, unidas, passam a fazer sentido. Eu posso te dizer, eu estudava enquanto todos dormiam. Enquanto todos dormiam, eu estudava. E aí eu pergunto, a junção dessas duas orações, queridos, faz sentido ou não faz sentido? Faz sentido, tá? Então, a primeira, enquanto todos dormiam, só faz sentido por causa da segunda, por causa da existência da segunda. Então é importante que a gente perceba a partir de agora que toda oração que a gente for chamar de subordinada temporal, subordinada condicional, subordinada causal, ela é uma oração, em primeiro lugar, dependente da oração principal para poder existir, ok? E ela vai ser uma oração que, em troca, vai dar a essa oração subordinada uma relação circunstancial, um trato semântico de causa, de consequência, de tempo. Então, eu vou atribuir a essa oração principal uma relação de tempo. Então, se eu te disser, repito, eu estudava, e você olhar para a minha oração e visualizar que do lado do eu estudava está escrito enquanto todos dormiam, o que eu estou te dizendo sobre o eu estudava? Eu estou te dizendo o momento, um instante, a temporalidade relativa ao ato, à ação de estudar.
ok? Então vamos lá, vamos ao nosso slide. Quando eu te disse que as orações chamadas de orações temporais, elas assumem um valor semântico de temporalidade, de relação cronológica, eu visualizo a presença de muitas conjunções e locuções conjuntivas que são encarregadas de nos ajudar a ver isso. Quando eu disse logo que, quando, enquanto, até que, antes que, depois que, vou grifar esta, desde que, assim que, sempre que, nós estamos diante de conjunções ou expressões conjuntivas que nos dão essa ideia, que é uma ideia temporal. Ok? Essa ideia temporal é uma ideia que a gente só vai notar, só vai perceber em loco, quando a gente analisa o período em questão. Então, aqui eu te disse, eu estudava, e eu te perguntei, olha, você estudava quando? Eu estudava enquanto todos dormiam. E esse exemplo, queridos, que traz consigo esse enquanto, traz uma particularidade, porque trabalhar com o enquanto é trabalhar com uma relação de concomitância. Concomitância temporal. O que é concomitância temporal, professora? É algo que você nota que acontece ao mesmo tempo. Então, dizermos que existe concomitância temporal é dizermos que ações, atitudes, estados acontecem exatamente ao mesmo tempo, ok? Então, eu te disse que eu estudava no mesmo instante, no mesmo momento em que todos dormiam. Então, é importante que a gente note que, além de indicar tempo, ele indica uma relação temporal concomitante. Memorize essa palavra. O PE gosta muito de utilizar essa palavra concomitância, coveste. Então, na verdade, a gente não sabe quais são as organizadoras que nos esperam, ok? É importante ainda observar o nosso desde que pode ser compartilhado com orações que são chamadas de orações condicionais. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse segundo grifo que eu estou fazendo, ó, desde que temporal, desde que condicional. Imagina que eu te diga a seguinte frase: eu mudei muito desde que voltei a estudar. Eu mudei muito desde que voltei a estudar. Então, você está vendo que esse desde que aparece aqui, ele está nos dando uma ideia temporal. Temporal passada. Não é verdade? Então, algo aconteceu no tempo para que eu mudasse muito. Então, eu mudei muito desde quando? Então, esse que está aqui, gente, ele pode tranquilamente ser substituído por quando. Eu mudei muito desde quando voltei a estudar. E aí você vai perceber, você vai notar que assim nós nos colocamos diante de um desde que ao ser analisado vai indicar tempo, tempo decorrido, tempo passado. Completamente diferente, gente, de quando a gente usa o desde que para indicar condição. Porque, na verdade, ao dizermos que as orações são condicionais, a nossa relação semântica vai ser de condição, de pré-requisito, de algo supostamente esperado que vá fazer com que a ação da oração principal só ocorra se ela ocorrer. Só deixe de ocorrer se ela deixar de ocorrer. Então, existe uma vinculação, uma dependência da ação da outra
relacionada exclusivamente com ela. Então, eu posso te dizer que você sairá comigo. Frase de mãe para filha, né? Você sairá comigo, desde que se comporte bem. Então, olha para cá, olha o que é que eu fiz. Eu disse, ó, você sairá comigo, desde que se comporte bem. Queridos, qual é a condição para que essa criança saia comigo? Ela se comporta bem. Se ela não se comporta bem, ela não sai comigo. Se ela se comporta bem, ela sai comigo. Então, o que eu tenho aqui explícito na minha oração, gente? Uma relação de condição. Então, eu condicionei o você sairá comigo ao fato de você se comportar bem. Tudo tranquilo? Olha a segunda frase que está aqui embaixo. Se você estudar muito, passará nas provas. Pergunta, qual é a condição para você passar nas provas? O que é que você me responde? Estudar muito. Se você não estudar muito, você não passará nas provas. Se você estudar muito, você passará nas provas. Então, a ideia que nós temos aqui é sempre uma ideia condicional, ok? E essa ideia condicional, ela é encabeçada primordialmente pela conjunção se. Mas a menina dos olhos de muitas organizadoras é realmente o desde que, em que eu visualizo que esse desde que, ele está diretamente ligado ao temporal na sua forma, mas nunca em relação à sua condição semântica. Então, toda vez que você visualizar o desde que, você combina comigo que esse desde que ele vai poder ter um traço temporal ou ainda um traço condicional. Ok? Tudo bem? Vamos mais. Apagando tudo aqui, vamos passar para o próximo, visualizando as conjunções que são chamadas de conjunções proporcionais. Olha só, gente, antes da gente entrar no slide, é interessante que a gente analise qual é essa ideia de proporção. Queridos, eu não posso pensar em proporção quando eu penso em objetos únicos. Quando eu penso em grandezas, que são grandezas únicas. Então, imagina que eu vou fazer um bolo. Então, vai existir uma relação entre ingredientes. Se eu não trabalhar com a relação de proporção entre os ingredientes, minha receita vai ser um desastre, fatalmente. Então, nota que a minha ideia de proporção aí, ela não foi uma ideia de proporção com um ingrediente só. Não vai existir proporção se eu não relacionar ingredientes. Se eu não relacionar 3 xícaras de trigo a 300 gramas de manteiga, a 300 gramas a 3 ovos, a 3 xícaras de trigo, de açúcar, né? Então, eu preciso relacionar ingredientes para que as medidas desses ingredientes também se interrelacionem. Então, por que eu estou enfatizando essa definição de proporção, gente? Que é uma definição de medida, de alteração de medidas de maneira proporcional. Porque, às vezes, corre-se o risco até, eu já notei isso em alguns alunos, de confundir a relação proporcional com a relação causal. Eu não sei se eu seria capaz de fazer essa, vamos dizer, essa confusão. Mas algumas pessoas confundem, isso é notório. E a gente tem que fazer bem essa diferença para que na prova a gente não confunda, ok? Então, analisa comigo. Vamos para o slide. Observa, quando eu disse que os valores semânticos são valores de proporção, valores de simultaneidade, de concomitância, cuidado para não confundir com concomitância temporal,
por favor. E aí eu vou ter as locuções ou as locuções conjuntivas que vão me ajudar nessa empreitada, que são as locuções à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. Então aqui eu te disse que à medida que eu estudava, aprendia o assunto. Quem são as grandezas em questão? Estudar e aprender. Então, na mesma medida que eu estudo, eu aprendo. Significa dizer, se eu estudo pouco, eu aprendo pouco. Se eu estudo muito, eu aprendo muito. Então, aqui eu tenho grandezas que são colocadas aqui numa razão direta. Então, são grandezas que são rotuladas como grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, perceba que é importantíssimo agora que a gente note que o quanto mais, quanto mais menos, também tem um papel fundamental aqui na relação do nosso período. Então, se eu te disser, quanto mais brinco, menos aprendo. E aí eu pergunto para vocês, a relação que está aqui colocada entre brincar e aprender é uma relação proporcional? Claro que sim. Mas, professora, de um lado eu tenho mais, do outro eu tenho menos. Mas não deixa de ser proporcional. Mas vai ser chamada de inversamente proporcional. E essa relação, que é inversamente proporcional, não deixa de ser proporcional. Então, quanto mais eu brinco, menos aprendo. Então, se eu brinco muito, eu aprendo pouco. Na mesma medida que eu brinco, eu aprendo. Mas de maneira o que, gente? Inversa. Brinquei muito, aprendi pouco. Então, essa é uma relação em que a gente visualiza uma mudança de medida, de proporção, que está vinculada ou vinculando o brincar ao aprender. Tudo bem? Então, aqui a gente passa, num segundo momento, a pensar nas orações finais. E aí, quando a gente fala de final, gente, a gente não fala de fim em relação a término. A gente fala de fim em relação a objetivo. Todo mundo que está aqui hoje estudando comigo tem um foco, tem um objetivo. Que objetivo é esse? Passar na prova. Então, quando eu te digo, por exemplo, fez tudo a fim de que passasse na prova, eu poderia ter te dito, olha, fez tudo para passar na prova. Ficou feio, hein? Aqui, vou apagar. Para passar na prova. Ok? Então, eu reduzi o verbo à sua forma de infinitivo, né, que está conjugada, eu reduzi a forma de infinitivo e omiti a conjunção. Apresentei apenas meu para, que é uma preposição. Então, eu disse, olha, fez tudo para passar na prova. Então, fez tudo com a finalidade de passar na prova, com o objetivo de passar na prova, com a intenção de passar na prova, com o intuito de passar na prova. É importantíssimo que eu note que fim não tem nada a ver com término, e sim com finalidade, com objetivo. Tudo tranquilo? Pensar também que a finalidade é algo que me joga para uma relação de futuro em relação à primeira oração. Então, eu sempre me jogo para frente. Diferente, gente, de quando eu tenho causa. Que quando eu tenho causa,
eu sempre me jogo para trás. As causais, elas trazem consigo o valor semântico de causa, de causalidade. E isso faz com que a gente volte para pensar em algo que traz consigo anterioridade em relação a esta ação que eu acabei de grifar. Quando eu disse, eu também não irei, já que tu não vais à loja. Gente, quando eu disse eu também não irei, o que eu estou dizendo? Eu também não irei à loja. E aí, você perguntou para mim, você não irá à loja? Por quê? Por quê? Qual é o motivo? Qual é a causa? Eu também não irei à loja porque tu não vais. Então dizemos, eu também não irei à loja porque tu não vais. Eu estou explicitando aí a motivação que faz com que eu não vá à loja. Então, aconteceu uma decisão anterior à decisão de eu não ir à loja. Que decisão anterior é esta? A decisão de você não ir. Então, tu não vais, e isso impulsionou, alavancou a minha não ida. Então, queridos, eu tive uma professora na universidade que ela sempre falava sobre isso, que é uma condição de existência da causal, é a ação ser sempre anterior à ação da oração principal. Isso traz consigo essa relação de causalidade. Tudo bem? Então é importantíssimo que a gente se condicione a fazer a análise das causais para que a gente não se atrapalhe com as relações semânticas. Tranquilo? Então no próximo bloco nós vamos enfatizar as orações que são as orações subordinadas consecutivas e suas respectivas conjunções. Até já!